Hoje temos uma coisa muito especial para apresentar a vocês, que vem a ser o novo livro do professor filósofo Fernando Monteiro, que intitula-se As 10 lições sobre Schopenhauer, que ele escreveu e vai lançar ainda, mas para nós aqui da FESP, ele como professor, como mestre da FESP, ele nos deu a grande satisfação de apresentar primeiro à FESP e ao mundo, porque nós estamos na internet, e eu queria que o professor Fernando fizesse a sua própria apresentação deste magnífico livro. Bem, veja bem, na realidade esse livro trata-se de uma coleção que foi uma proposta da editora Vozes, que começou já há bastante tempo com o primeiro livro que escreveu nessa série, chama-se As 10 lições sobre Kant, do professor Flamarion Tavares Leite, que, não coincidentalmente, também é um professor aqui da FESP. E o professor Flamarion, essa iniciativa do professor Flamarion, a proposta é a seguinte: é escrever um livro de filosofia que seja acessível, né? Porque não é só a filosofia, toda e qualquer disciplina, toda e qualquer ciência, ela tem a sua linguagem característica. E a filosofia é uma linguagem um pouco mais rebuscada, que se volta para a academia. Mas, no entanto, por conta disso, a filosofia se tornou assim alguma coisa que está relegada ao ostracismo, porque fica somente no âmbito da academia. A proposta, não só do professor Flamarion Tavares Leite, como também da editora Vozes, é que fazer com que nessas 10 lições de cada filósofo te traga as posturas fundamentais, né? E de uma maneira mais light, de uma maneira colocada, com uma linguagem mais acessível, evidentemente se resguardando alguns preceitos, porque não pode entrar pelo lado da banalidade. Evidentemente não é nada banal, é uma linguagem acessível, porém uma linguagem que ainda se propõe a falar de filosofia. Bom, quanto a Schopenhauer, eu entendo, né, pelo menos eu entendo, isso aqui começou na realidade quando eu fiz a minha monografia, quando eu estava ainda na graduação, já tem alguns anos. Eu sempre fui um aficionado de Schopenhauer, porque Schopenhauer tem muito a ver, por incrível que pareça, com o nosso cotidiano. Schopenhauer foi um cara lido bastante por Freud. Foi um cara que influenciou as artes, de uma maneira geral, até as artes contemporâneas, tem uma influência marcante de arte de Schopenhauer. Schopenhauer foi aquele cara que se propôs a falar do mundo como o mundo chega para nós, né? E para nós que vivemos numa sociedade marcada pela alguma coisa de violência, nós temos uma vida que às vezes nos prega uma peça. Schopenhauer simplesmente vem nos falar dessa vida, do modo como devemos encarar o mundo. Ou seja, o mundo seria uma oscilação, feito um pêndulo, nós oscilamos entre o desejo e o tédio. Ou seja, toda vez que nós desejamos alguma coisa, quando nós conseguimos satisfazer o nosso desejo, automaticamente ficamos no tédio, procuramos outro desejo. Outra coisa que nós achamos incansável. Alcançável. Quando a gente consegue realizar um sonho, vem outro. Inclusive tem deve ser de inspiração schopenhaueriana, tem uma poesia que foi musicada, que é interpretada por Nana Caymmi. Interessante que a poesia diz o seguinte: quando uma ilusão se vai, tem outra rondando a porta. Isso é schopenhaueriano. O mundo, né, como Schopenhauer vê, é um mundo voltado para a tristeza. Isso aqui é um vale de lágrimas. Mas o que eu trago no livro de diferente, uma outra visão, de alguns autores já defendem isso aí, porque Schopenhauer foi um autor, um filósofo que até bem pouco tempo ele era tido como um cidadão do pessimismo, que induzia-nos ao suicídio, alguma coisa parecida. Mas, realmente, isso não procede, isso é uma inverdade. Porque Schopenhauer, simplesmente, o que ele propõe é uma luta
né, pela vida. Ele, quando determina a vontade como essência, a vontade que se manifesta como desejo, como querer, né, como volição, né, ele vai mostrar que, na realidade, esta essência, ela tem que ser sacrificada. A única maneira que tem da gente adquirir liberdade é simplesmente manietando, amortizando, simplesmente sufocando essa vontade, que aí você consegue estar livre. E você consegue, diferentemente de Kant, evidentemente, que a essência para Kant, o incognoscível, a coisa em si, era simplesmente, não era passível de ser conhecida. Schopenhauer vindo nos trazer, por isso, a influência dele na arte contemporânea. Schopenhauer veio nos mostrar que, através da arte, nós podemos conhecer esta essência. Na realidade, são momentos, né? Não são momentos, mas você consegue conhecer essa essência. Porque a arte, principalmente a música, ela consegue fazer com que você se desligue da vida material e faça com que você lance numa outra dimensão. Essa é a proposta de Schopenhauer. Através da arte você consegue esse momento estético que se aponta até para uma ética. Eu acho, professor, só lhe interrompendo um pouco, que Schopenhauer, na teoria dele, ele leva o homem, na verdade, a prosperar. Porque se está no tédio e na vontade, no desejo, você conseguiu algo e pode pensar automaticamente em outra coisa que você ainda não alcançou, ele está levando o homem a refletir e a conseguir degraus maiores, a mais acima na vida dele. Com certeza. Então ele está crescendo. Porque quando você sufoca a vontade, você elimina o tédio. Exatamente. Ao você conseguir fazer isso, você tem o que ele chama de liberdade. Na realidade, liberdade para Schopenhauer, ele coloca como um livre-arbítrio, né? Você tem que fazer da vida o que você quiser. Isso é permitido, não a liberdade como um todo. Isso Schopenhauer não aceita. Mas, de um outro ponto de vista, continuando o que eu estava dizendo, tem uma outra maneira de você conseguir, simplesmente se ver livre de toda e qualquer determinação da vontade. Ele propõe uma ascese, não uma ascese, digamos assim, pelo aspecto religioso, não. Schopenhauer entende que a religião é importante para algumas pessoas. Quando você não consegue racionalizar, então a religião se torna importante. A religião é importante para as pessoas que não conseguem usar a razão no seu sentido amplo, né? Porque aí, na realidade, a razão, a religião, ela vai conduzir a pessoa por um determinado caminho. Mas algumas pessoas precisam disso aí, a religião é necessária. Mas ele, quando propõe a ascese schopenhaueriana, esse passo que se dá, não tem nada a ver com a religiosidade. A ascese schopenhaueriana é você sabendo que a vontade, essa essência, o leva sempre ao sofrimento e ao tédio, então nada mais justo do que você simplesmente sufocar essa vontade, sufocar essa essência. Quando você consegue sufocar essa essência, ou seja, é abrir mão de tudo. Isso seria praticamente, nós podemos isso aí remeter a uma escola estoica, né? Você abre mão de tudo quanto é prazer material, você consegue chegar à vontade, né? E você consegue conhecer essa essência e consegue chegar à liberdade plena. Essa é a proposta do livro, que eu acredito que vai servir de ajuda, eu acredito, para algumas pessoas, e de uma maneira que eu tentei, né? Evidentemente que a filosofia nos coloca alguns limites, mas eu tentei colocar da maneira mais simples possível, né, esses pensamentos no papel de maneira que seja acessível a todos, né? Eu espero que no lançamento ainda não está marcado o lançamento oficial, né? Porque eu tive que me comunicar com a editora e avisar, porque afinal de contas eu tenho um contrato com a editora, eu não posso fazer as coisas assim, né, arbitrariamente. Estou esperando somente o afirmativo da editora. Já entrei em contato com a nossa biblioteca leitura aqui embaixo. Deve ser feita aqui no shopping para que todo mundo tenha acesso. E só estou esperando assim, mas com isso aí em coisas no máximo 15 dias está resolvido. Início de junho vamos ter um lançamento, inclusive eu convidar você, convidar os outros alunos, convidar os professores, convidar também o nosso amigo aqui, o nosso Nelson, né, para comparecer, afinal de contas vamos ter lá
um guaraná com pão doce, brincadeira. Vamos ter lá um uísque, um vinhozinho, um salgadinho para a gente comemorar isso aí, porque não é sempre que a gente consegue lançar. E paralelamente a isso vai ter um outro livro, né? Porque essa coleção começou com Kant, depois nós tivemos Maquiavel, Marx, Baudin, Hegel, Schopenhauer. E deve continuar, né? Tem um professor aqui que o pai dele está terminando, se não me engano, as 10 lições sobre Rousseau. E também eu conheço um outro professor que está falando sobre Carl Schmitt. Essa coleção deve se prolongar por algum tempo, né? Até que a gente conseguir, parece que está atingindo o objetivo, porque eu já recebi um e-mail da Vozes em Petrópolis me pedindo para preparar todas as supostas, né, necessárias modificações que seriam necessárias para uma segunda edição. Quer dizer, eu acho que em breve nós estaremos... Então essa primeira edição já está esgotada. Não está esgotada, mas eu acredito que... Não, tem a perspectiva. A perspectiva de... esgotar. É porque esse livro tem uma aceitação muito grande. A vista do professor Flammarion, com as 10 lições sobre Kant, vai estar na 4ª ou na 5ª edição. Quer dizer, porque é feito para os estudantes de Direito, né, e para os estudantes de Filosofia, para que eles vão tomando contato com a linguagem. Então é uma coisa bem acessível, bem light. Eu acredito que em breve nós estaremos lançando já uma segunda edição também, e quiçá, né, que os bons ventos nos consagrem aí na 3ª, 4ª, 5ª e por aí afora, né? Certo? Não, E certeza. que esse livrinho aí dê origem a outros, né? Porque eu também já fui convidado a escrever, já estou tratando num outro livro, que eu vou tratar somente do pensamento cosmológico, né, pré-socrático, em relação ao direito, né? Porque eu acho que é uma defasagem que existe no curso de Direito, é mostrar que os pré-socráticos, os pensadores pré-socráticos, eles já pensavam direito. Eu aqui na nossa sala, em sala de aula, eu falei de 2 ou 3, mas na realidade o direito sempre foi alguma coisa que preocupou a humanidade. E esses pensadores no século 6, 7, 5 antes de Cristo já pensaram direito. E eu tenho que trazer isso como professor de filosofia, eu tenho toda a obrigação de trazer isso, pelo menos para o conhecimento dos alunos de sala de aula. Então eu estou preparando um livro sobre isso, e eu espero que até o final do ano, desse ano, início do outro, eu já esteja lançando esse livro também. Ok? Ok. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua apresentação do seu novo livro, e espero que ele, como o senhor já disse, venha a ter várias e várias edições. É o que eu espero, porque a editora que lhe contratou só tem colocado feras mundiais para serem escritas sobre eles, né? Como Kant, Rousseau, Schopenhauer, o outro que o senhor falou, Marx, Maquiavel, né? Maquiavel, que eu admiro demais. Maquiavel, eu cheguei a ler O Príncipe de Maquiavel, que foi escrito em 1527, isso, né? isso. E continua atualíssimo dentro da política e de como conquistar o poder. E uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção é o seguinte: eu tive uma grande sorte, né, de pedir para que o livro fosse prefaciado não só por um grande amigo, por um homem que é pós-doutor em Direito, o professor doutor Marcílio Toscano, que escreveu um prefácio maravilhoso. Eu acho que o prefácio está mais bonito do que o próprio livro. E ele está lançando um livro agora, que é maravilhoso também, que chama-se A Cegueira da Justiça, né? Em que ele vai trazer toda uma iconografia, tentando explicar toda a simbologia do direito, o direito voltado à arte, né? Tentando explicar o direito. Muito, muito bonito, de muito bom gosto, esse livro do professor Marcílio Toscano. Que fica aqui um alerta para os bibliófilos, né? Que tem mais um título aí para procurarem. Para degustar. Para degustar, com certeza.